Boa. Eu tinha comentado com vocês que no caso do motorista já ter feito o checkout, aqueles botões de edição e exclusão desapareceriam. Esse é o caso, tá? Ele já fez o checkout e nesse caso já fez o check-in, tá bom? Clicou aqui, vocês vão ver checkout versus check-in, tá? Aqui é só base de teste, tá, gente? Então não levem os números em consideração, mas levem sim o conceito em consideração. Aqui eu tenho a parte de saída, isso é, foi o que ele falou, tá? Novamente, levem só o conceito em consideração. Então, quando eu clico aqui, ele me dá, já marca em vermelho, isso é, ele levou o extintor e não trouxe. Então, o sistema ele já te dá aqui em vermelho, significa que é um problema aí, tá bom? Tenho quilometragem de saída, quilometragem de retorno, o tudo direitinho aqui. Eu tenho a litragem, quilometragem, o número do novo lacre, se pegou a arla, aqui já está o que ele trouxe, tá? Aqui é a observação que quem fez o check-in fez, observações para a oficina. Então, tudo que o motorista fizer aqui, ele vai estar encaminhando para a oficina. E aqui a assinatura do responsável e a assinatura do administrativo. Isso aqui vocês podem imprimir, tá? Baixa o PDF e imprime, ok? É a revisão do checkout versus o check-in. Se vocês quiserem baixar um relatório da escala, só clicar aqui, vocês vão baixar um CSV, tá bom? Então, é assim que monta a escala. Carregamento de rota. Nesse caso aqui, eu não vou entrar nesse conceito aqui, porque aqui é só quando e se algum dia os pedidos foram feitos por aqui e tal. Então, vocês fariam distribuição de carga, esse tipo de situações. Não vem ao caso, tá bom? Não vem ao caso. Aqui, vocês podem ver a descarga. Então, eu estou vendo aqui do dia 24, vou puxar uma data maior. Beleza. Então, vocês vão ver aqui as rotinas de descarga, isso é, o que o nosso motorista fez. Aonde que ele descarregou, a hora que ele descarregou, o endereço, se ele alterou a informação ou não, a foto. Nesse momento, eu não estou com o pessoal da loja fazendo as rotinas, mas depois que o pessoal da loja estiver fazendo a rotina, eu digo o nosso promotor, vocês vão ver a foto do motorista versus a foto do promotor, tá? Então aqui é o histórico das entregas. Vocês podem ir vendo aqui, conforme vocês forem baixando, o sistema ele vai carregando, tá vendo? Ele vai mostrando as fotos da descarga, para vocês conferirem se a entrega foi feita de acordo, a hora, tudo bonitinho, tá bom? Vocês podem ver aqui, vocês podem escolher o intervalo e podem ver qual o motorista que fez a movimentação nesse filtro aqui, tá bom? Para baixar um relatório dessa movimentação, também em CSV, só clicar aqui. Bem, bem simples. Para fechar e abrir, sempre no botãozinho aqui, tá bom? Aqui é a rotina de coleta de caixa. Então, o sistema aqui ele vai me trazer as coletas que foram feitas no dia, para me ver como que foi a rotina de coleta, tá bom? Também pode ser feito o filtro por motorista. Eu quero ver só as coletas desse cara aqui. Eu quero ver só as coletas desse aqui. Então, você pode filtrar as coletas. Novamente, eu estou numa base de teste, não leve em consideração isso aqui. Leve em consideração o conceito, tá bom? Então, para a operação do dia a dia, quer ver as coletas, como que foi a coleta do Joãozinho e tal, você vem aqui, coloca o filtro e vê como que foi a coleta de caixas dele nesse período. Vamos botar um período maior aqui. Assim, botando um período maior, vocês têm exatamente como que funciona a ferramenta. Então, vocês têm a quantidade de caixa, tá? E essa visão é só de vocês, tá? O pessoal da reversa, por exemplo, não vê a quantidade de caixa que foi recolhida, tá? E nem foto, nem nada. Essa é uma visão da logística administrativa, ok? Você pode definir aqui
Ah, tá. É porque ele está carregando os motoristas. Mas assim, você pode filtrar pelo motorista que você quer, tá bom? E ver pelo motorista, ok? Então essa é a visão aí do recolhimento de caixas. Caixas liberadas ainda não recolhidas. Isso aqui é muito importante aí para a galera da logística, administrativo, CEAs e tal. Bom, isso aqui significa o seguinte: o promotor ele fez a liberação de caixa da caixa, mas ainda não houve o recolhimento. Então você tem qual foi o cliente, qual o motorista da rota, tá? Do dia. No caso aqui foi o Marcos Antônio Tatagiba e o número de telefone dele, caso precise entrar em contato com ele. Você vê o endereço da onde essa caixa está liberada, a região, quantidade de caixa e hora da liberação. Nesse caso aqui, essa caixa foi liberada dia 23/6, 10h24, tá? Se isso é bom, é ruim, eu não sei. Mas isso significa que o promotor da loja fez a liberação de 3 caixotões nesse horário. Bom, e aí? Nesse horário, o Marcos Antônio Tatagibas já estava chegando em Teresópolis. Esse cliente é um cliente que a caixa pode ficar lá na beira da rua. É uma questão que vocês da administração têm que ver. Esse cliente é um cliente que a caixa pode ficar na beira da rua. A caixa fica guardada, então eu posso esperar até amanhã. Eu preciso dessa caixa. Bom, essa é uma atitude de vocês. Mas digamos que não, esse cliente não pode ficar a caixa lá porque fica numa esquina e alguém vai roubar. Então eu vou fazer o seguinte, já que o Marcos Antônio Tatagiba não tem a possibilidade de voltar, já que ele está chegando em Teresópolis, eu vou pedir para algum carro que esteja perto, ou algum carro do Ceasa, fazer esse recolhimento. Como é que eu faço isso? Eu pego aqui e troco a responsabilidade. Então qual vai ser o novo motorista? Vai ser o, sei lá, ó, vai ser esse cara aqui. Então, esse cara aqui agora é que vai buscar essa caixa. Se eu fizer isso, o próprio sistema ele já faz toda a mudança aí de responsabilidade, tá bom? Olha, ele já vai atualizar e essa notificação vai ser pro Jorge. Então agora ele foi pro celular do Jorge. Vocês podem ligar pro Jorge e falar, ó, vai lá e pega a caixa lá. Mas na permissão do Jorge, se ele tiver logado, isso já vai aparecer de forma automática no celular dele. É assim que funciona, tá bom? Saldo de caixa no último mês. Aqui vocês têm o saldo consolidado de toda a operação no período que está definido aqui em cima, tá bom? Então, hoje é 24. Vamos botar aqui, vou botar só do dia 22. Então, do dia 22 para o dia 24, eu tenho esse número. Então, vocês definem o período aqui, tá? E aqui vocês vão descendo na cadeia. Vamos lá. Vocês vão ver por região, e é por isso que é muito importante essa questão da região, tá? Porque vocês podem ver que região de Campo Grande é porque não estava sendo feito, mas a região de Campo Grande está feia na foto. Você tem um saldo negativo aqui de 181 caixas, região de Realengo, Irajá, região dos Lagos, Barra da Tijuca e assim por diante. Então eu tenho a opção de ver esse saldo por região e tenho a opção de ver esse saldo por motorista. Então clicou aqui, ó, você vai ver como é que está a conta de cada motorista. E aqui você pode ver exatamente a importância daquele lançamento lá do Ceasa. Você tem uns motoristas aqui com um saldo positivo enorme. Mas por quê? Provavelmente ele passou no Ceasa, recolheu caixa e não foi feito o lançamento. Isso é, ele trouxe caixa, a logística reversa fez o trabalho dela, lançou o que viu no caminhão, só que como o lançamento do Ceasa não foi feito, ele ficou com saldo positivo, tá bom? Mas isso aí a gente está aprendendo junto. Vocês podem fazer o filtro aqui e ver só a movimentação do motorista que vocês escolherem. Onde que está o problema desse motorista? Então, vamos dizer assim, ó, você está vendo esse cara aqui, não tem um problema, mas aqui vocês têm os clientes e como que está o saldo de cada cliente, como que está a história de cada cliente, tá bom? Quer fazer um download do CSV do cara da linha? Clica aqui, você vai puxar só a história da pessoa. Então, aqui é focado em região e motorista. E filtro de motorista aqui, tá bom?
E aqui dentro do motorista você vê como que está a história dele em cada cliente que ele fez, tá? É isso. Fechou aqui. Bom, dito isso, aqui você tem o extrato por período por cliente. Então aqui a gente já vai falar de cliente. Por exemplo, vou pegar um cliente aqui, ó, Feira Nova, Santa Cruz. O sistema ele já vai me dar o número, inclusive, pessoal, aí o alerta, tanto para quem faz liberação de caixa, quanto para quem faz essa operação aí, galpão e tal. Nesse caso aqui, eu digitei um cliente que ele é para a carga de ser empregado, porque ele está numa região muito complicada que não adianta não voltar a caixa. Porém, foi feito saída de caixa para esse cara. Ó, então eu tenho aqui ó, que no dia 15/6 saiu 34 maloqueira para ele, no dia 16, 20 caixotões, e no dia 21, 25 caixotões. Isso é complicado, porque esse cara deveria ir empregado. Então a gente já tem um sinal de alerta aqui, ó, 79 caixotões negativos. Se eu não me engano, nesse cara eu não consigo, não tem operação de recolhimento. Então o pessoal da logística deveria estar olhando isso aqui, logística reversa, logística, olhando isso aqui e tomando as atitudes cabíveis de fazer o recolhimento ou tomar as atitudes que tem que tomar para isso não acontecer. A gente está falando aqui de 79 caixas. Se fosse caixotão, não é o caso. Eu tenho caixotão em caixinha. Mas se fosse caixotão, 80 são 4 mil reais de prejuízo aqui, se a gente não recuperar. Tá bom? Só falando aí por alto. Então aqui você pode digitar o cliente que você quiser e você vai ver o extrato do cliente, ok? Você pode filtrar isso por entradas, nesse caso não tem, ou saídas, tá? E maiúsculo ou S maiúsculo, não vai aceitar minúsculo, tá? E assim você vê o extrato do cliente. Aqui você vê o extrato do motorista. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o extrato desse cara aqui. Ponto. Então quando eu clico aqui, eu vejo o extrato do cara, da pessoa. Então assim, o sistema a gente iniciou o teste no 14/6 e aqui se tu for baixando aqui, ó, tu vai vendo o extrato dele. Se isso é bom, é ruim, vocês vão definir. Todos os sinais verdes são porque ele confirmou a operação, tá bom? Check-in significa o seguinte: ele fez o registro nessa distância em relação ao cliente. Esse cara aqui tá top, tá vendo? 700 metros, 600 metros, então 140 metros. Tá tranquilo, ele é um cara exemplo mesmo, ó, não tem nenhum check-in, ele fez todos os check-ins, é, é uma distância mínima. Nesse caso aqui, vocês podem ver, provavelmente foi lançamento feito manual aqui. Por algum motivo ele não conseguiu fazer o lançamento, então a gente fez isso aqui na empresa. Aí é que você vê aqui a diferença. 42 quilômetros de distância em relação ao cliente. Essa distância é sempre em linha reta, tá? Então não leve muita. Ela embasa o que a gente está fazendo, mas ela, se você for colocar em rota, ela vai dar uma distância maior. Aqui é uma distância em linha reta em relação ao cliente e quem fez o lançamento, tá bom? Sempre que a distância for maior que 2, ele vai marcar de vermelho. Isso é, o registro está sendo feito a uma distância maior que a gente acha o ideal, tá? Esse é o conceito. E vamos seguindo aqui. Então aqui, basicamente, é o extrato do cara. O que ele fez? O que ele fez e deixou de fazer. E aqui é por aqui que vocês vão se embasar para fazer as cobranças. Vocês também podem usar filtro de entrada e saída, ok? E podem também baixar o relatório aqui em CSV para fazer as análises ou relatórios de acordo com a necessidade aí de cada um, tá bom? Lembrando, esses relatórios só estão disponíveis para vocês aí da, da logística, nesse caso também para quem faz o controle de ativos, esses dois relatórios, beleza? Tá, edição. Digamos que o motorista tenha feito um lançamento errado, tá bom? É possível corrigir? É sim. É possível fazer a correção? É possível. Ó,
Então, você tem esse cara aqui, Feira Nova Santa Cruz, digamos que isso aqui esteja lançado errado, não é maloqueira. Era pregado, lançaram de maneira errada. Beleza, é possível fazer a correção? É, mas essa ação é uma ação restrita apenas do administrativo. Isso é, para fazer esse tipo de alteração, só com a senha administrativa, tá bom? E aí o motorista vai ter que explicar, ou seja lá quem for que tenha feito o lançamento de forma errada, vai ter que explicar por que é necessário fazer essa alteração. Isso então é restrito, ok? Vamos seguir. Você tem a opção de edição, tanto lá no cliente quanto aqui também, tá? No motorista. Terminando, gente, aqui vocês têm todos os usuários da logística. Clicou aqui, vocês vão ver nome, endereço, telefone, qual é a permissão, se ele está ativo ou não. Então aqui você pode desativar o cara e aqui você ativa ele, tá? Você pode resetar a senha dele, isso é, ele esqueceu a senha e não está conseguindo entrar, clicou aqui, a senha dele volta para o padrão, 10, 20, 30, tá? E aqui você edita as informações, tipo, o nome dele está escrito errado, então você faz a edição da informação de acordo com a necessidade e altera o cadastro dele, tá bom? Fechou aqui, cadastrar. É bem simples, tá, gente? Clicou no mais, você faz o cadastro de um novo colaborador. Só preencher lá o relatório. Cliente, da mesma forma, vocês podem cadastrar cliente. Clicou aqui, você pode fazer o cadastro desse cliente. Só preencher tudo aqui normal. Você pode ver o cliente. Então aqui você tem todos os clientes cadastrados. Clicou aqui, você vê a ficha do cliente, ou seja, todos os dados, o endereço, a rota base, o telefone, a permissão, o supervisor, o repositor, o telefone desse pessoal. Isso é, para você que quer um contato direto com esse cliente, você pode usar essa ferramenta. Você pode editar isso também, tá? E, por final, tem aqui, para o pessoal que faz roteirização, a marcação no mapa, tá? Dessa galera. Então, para você que mexe com roteirização, você pode ver aqui, ó, ele está puxando aqui. Você pode dar um zoom aqui. E vai abrindo. E aqui é normal. Para quem faz roteirização, isso aqui é do dia a dia. Abriu aqui, vê onde está o cliente para auxiliar a galera da roteirização. Lembrando que só fica disponível para quem faz essa área da logística. Bom, gente, demorou um pouquinho, mas essas são todas as funções da permissão de logística administrativa. Ok? Muito obrigado, foi um prazer e valeu!